Com as bênçãos de Deus, damos início à 75ª sessão ordinária da 6ª legislatura. Solicito ao vereador Geraldo Atleta a fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada, aproveitando também que faça de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos e, por fim, a de um artigo do Estatuto dos Direitos da Criança e do Adolescente. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas invejas dos que obram a iniquidade. Salmos, capítulo 37, versículo 1. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Artigo 17. Toda pessoa tem direito à propriedade, só ou em sociedade com outros. Ninguém será arbitrariamente privado de sua propriedade. Estatuto da Criança e do Adolescente. Artigo 139. O processo para a escolha dos membros do Conselho Tutelar será estabelecido em lei municipal e realizado sob a responsabilidade do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e a fiscalização do Ministério Público. Solicito aos vereadores que registrem sua presença. Coloco em discussão a ata da 74ª sessão ordinária realizada em 6 de outubro de 2014. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, coloco em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, queiram se levantar. Está aprovada a ata da 74ª sessão ordinária. Leitura do expediente recebido do Executivo. Anuncio o recebimento do projeto de lei 46/2014 e do projeto de lei 47/2014. Solicito ao secretário que faça a leitura dos requerimentos e suas respostas. Requerimento 322/2014. Senhor presidente, senhores vereadores, considerando que o transporte coletivo garante o direito de ir e vir aos munícipes aluminenses, sendo esse um meio essencial ao cotidiano das pessoas, considerando que a empresa concessionária de transporte coletivo municipal, Jundiá, tem a missão de promover e garantir a prestação desse serviço compatível com as necessidades, considerando que muitos usuários estão reclamando das mudanças de itinerário na linha Jardim-Olidel, considerando que os ônibus estão fazendo a linha centro para o Jardim-Olidel, não mais utilizam o ponto da Vila Pedágio, considerando que o ponto de ônibus foi mudado para a frente da creche, onde não há abrigo para os usuários, considerando que as pessoas idosas e crianças estão tendo dificuldade para atravessar a rodovia Raposo Tavares e se deslocar até a creche para pegar o coletivo para o Jardim-Olidel, considerando que o pedido dos munícipes é para que volte o trajeto passando pela Vila Pedágio, requeiro à mesa, ouvido o plenário, seja oficiado à empresa concessionária municipal Jundiá, solicitando para que seja tomada providências necessárias para a solução desse problema. Requer à mesa ainda seja encaminhada a cópia desse cientista, senhor prefeito municipal, para o Departamento de Transporte, para conhecimento, sugestão e possível estudo para melhoria. Sala das sessões, 11 de setembro, Raimundo Azevedo, vereador, Renato Watanabe, vereador. Passaremos agora à resposta desse requerimento. Senhor presidente, em atenção ao requerimento 322/2014, de autoria do vereador Raimundo Azevedo e Renato Watanabe, vimos informar que acolhemos a sugestão e estamos estudando a sua viabilidade. Respeitosamente, José Aparecida Tizeu, prefeito. Passamos agora ao ofício 04402/2014, que responde ao requerimento 323, de autoria do vereador Renato Watanabe, com a seguinte indagação. 1. Existe a possibilidade de realizar reparos elétricos em geral no referido local? Resposta, sim. 2. Há uma previsão para realizar essas benfeitorias? Resposta, estamos em fase de licitação para a contratação de empresa para a prestação de serviços elétricos. Acreditamos que podemos emitir uma ordem para execução do serviço no início do mês de novembro de 2014. Respeitosamente, José Aparecida Tizeu, prefeito. Ofício 04403, de 2014, que responde ao requerimento 324, de 2014, de autoria da doutora Ana Paula. Pergunta 1. Qual o valor pago mensalmente à empresa contratada para prestar serviços médicos e de enfermagem no pronto atendimento? Enviar notas fiscais mensais, cópia do contrato e prestação de serviço. Resposta, há uma variação mensal de acordo com os plantões devidos atestados, faltas, férias e afastamentos dos servidores lá lotado. Cópia do contrato / notas fiscais no anexo 1. Pergunta 2. Qual o valor mensal pago pelos serviços de raio-x? Enviar notas fiscais e cópia do contrato. Resposta, R$ 28.374,99 mensalmente. Cópia do contrato e notas fiscais no anexo 2. Pergunta 3. Qual o valor mensal pago pelos serviços de laboratório? Enviar notas fiscais e cópia do contrato. Resposta. Há uma variação mensal de acordo com a quantidade de exame solicitado. Cópia do contrato e notas fiscais no anexo 3.
Pergunta 4. Qual o valor mensal do oxigênio? Enviar notas fiscais e cópia do contrato. Resposta 4. Há uma variação mensal de acordo com a quantidade do consumo dentro do pronto atendimento e acamados. Cópia do contrato e da nota fiscal no anexo 4. Pergunta 5. Quem é o funcionário que aponta as horas trabalhadas pelos médicos e enfermeiros que prestam serviço no PA, pela empresa terceirizada? Especificar nome, salário e forma de controle. Resposta 5. Até 31/8/2014, enfermeiro Rafael Leles de Andrade. O salário era pago pela empresa Inova, pois o mesmo era funcionário da empresa, e o seu salário era de acordo com seus plantões. O controle é efetuado por meio de um livro de registro de ocorrências da empresa. Respeitosamente, José Aparecida Tizeu, prefeito municipal. Passamos agora ao ofício 04404, que responde o requerimento sem número da doutora Ana Paula Neto Marchetti. Pergunta 1. Levando em consideração que a maioria dos animais que estão na zoonose são saudáveis, há a possibilidade de transformar em canil municipal e vincular à Secretaria do Meio Ambiente, como fizeram diversos municípios do Estado de São Paulo? Resposta. Poderá ser objeto de estudo quanto à sua viabilidade. Os benefícios do convênio, ora proposto, atenderá às necessidades do município. Sugerimos que a nobre vereadora entre com diálogo com o diretor da Divisão de Vigilância Sanitária e Epidemiológica, o senhor Gustavo Barros Serrone, para a melhor compreensão da proposta. Pergunta 2. Se sim, a partir de quando fica prejudicado? Se não, por que também fica prejudicado? Respeitosamente, José Aparecida Tizeu. Ofício 04405, que responde ao requerimento 326, da doutora Ana Paula. Pergunta 1. Quais medidas a Prefeitura pretende tomar para instruir a população e prevenir a proliferação da doença no nosso município? Resposta 1. O município de nossa região com transmissão canina de leishmaniose visceral americana é Salto, e não Salto de Pirapora. E de acordo com a classificação do VGE, de maio de 2013, o município de Alumínio está classificado como silencioso, não receptivo e vulnerável. Ou seja, não transmissão humana ou canina. Não foi detectado o mosquito transmissor e está vulnerável devido à proximidade com o município de Salto. E outros da região que já foram detectados a presença do mosquito transmissor. E de acordo com essa classificação, as medidas adotadas em nosso município são: a divulgação e informação da prevenção da doença. Estão sendo elaborados folhetos informativos e sendo programadas visitas a locais onde existam grande concentração de cães para orientação sobre os cuidados necessários. B. Os agentes da controle de vetores estão orientados para que, em sua rotina de trabalho, verificar os locais públicos e privados acerca do acúmulo de lixo, condições sanitárias dos imóveis e setores receptivos. C. A SUSEM realiza periodicamente, com o nosso acompanhamento, o levantamento entomológico para detectar a presença do mosquito transmissor na área urbana. Pergunta 2. O município pretende usar coleira, spray ou vacina em animais que estão na zoonose? Resposta 2. Não. Essas medidas não são necessárias na atual classificação do município. A partir da constatação da presença do mosquito transmissor nas áreas urbanas, algumas medidas nesse sentido serão tomadas. Pergunta 3. Se sim, quanto? Fica prejudicado? 5. Se não, por que também prejudicado? Respeitosamente, José Aparecida Tizeu. Ofício 04406, que responde ao requerimento 327, de autoria da doutora Ana Paula Neto Marchetti, pergunta 1. O prefeito pretende informatizar o posto de saúde e o pronto atendimento para que haja qualidade no atendimento aos pacientes e controle da distribuição e compra dos medicamentos? Resposta. Todo o controle de medicamento e insumo da farmácia do centro de saúde já é informatizado, inclusive com dados de pacientes. Quanto aos demais setores, terão início no exercício 2015. Pergunta 2. Se sim, quanto fica prejudicado? Se não, por que também prejudicado? Respeitosamente, José Aparecida Tizeu. Lido, senhor presidente. Leitura do expediente recebido dos senhores vereadores. Eu anuncio o recebimento da moção de aplauso número 11, 2014. Anuncio o recebimento da moção de aplauso número 12, 2014. Eu anuncio o recebimento da moção de aplauso número 13, 2014. Anuncio o recebimento da emenda número 1, 2014, ao projeto de lei 45, 2014, que estima a receita e fixa o limite da despesa para o exercício 2015. Solicito ao secretário que faça a leitura dos requerimentos. Requerimento 352, 2014. Senhor presidente, senhores vereadores, requer a mesa ouvido plenário seja respeitado 1 minuto de silêncio e consignação em ata de voto de pesar pelo falecimento do senhor Cecílio Fortes, ocorrido no dia 9 de outubro de 2014. Renato Watanabe, vereador. Façamos, portanto, 1 minuto de silêncio pelo falecimento do senhor Cecílio Fortes.
Cito ao secretário que faça a leitura dos demais requerimentos. Requerimento 350/2014, senhor presidente, senhores vereadores. Considerando que a Rua Paulo Dias é uma importante via de ligação entre diversos bairros centrais do nosso município, considerando que a circulação de veículos aumentou na referida rua, aumentando também o risco de acidentes, pois os motoristas são obrigados a desviar dos buracos. Requer a mesa, ouvido o plenário, seja oficiado ao senhor prefeito. Para as seguintes informações. 1. Quando está prevista a operação tapa-buraco na Rua Paulo Dias? 2. Toda a sua extensão será atendida? 3. Existe previsão para recapeamento? 4. Se não, por quê? Sala das Sessões, 6 de outubro de 2014, Raimundo Azevedo Ferreira, vereador. Requerimento 351/2014. Senhor presidente, senhores vereadores. Considerando que os feirantes estão descontentes com a feira da Rua da Creche na terça-feira, considerando que os principais problemas enfrentados são a poeira e o mau cheiro vindo do rio, considerando que a feira vende pastéis e outras coisas que são consumidas no local, considerando que os feirantes já estão fazendo abaixo-assinado solicitando mudança de local, considerando que o poder público tem a opção de mudar o local da instalação da feira livre para outros logradouros, os quais com certeza não causarão esse transtorno aqui. Requer a mesa, ouvido o plenário, seja oficiado ao senhor prefeito municipal, solicitando as seguintes informações. 1. O Executivo Municipal poderia mudar esse local? 2. Se positivo, poderia o Executivo Municipal estudar a possibilidade de mudar a feira para a Rua Ionel Sato? 3. Se negativo, quais os motivos que impedem tal mudança? Sala das Sessões, 8 de outubro, Raimundo Azevedo, vereador. Requerimento 353/2014. Senhor presidente, senhores vereadores. Considerando que a cidade de Mairim possui a Casa do Cidadão, que fornece os seguintes serviços: acesso a São Paulo, Procon, Banco do Povo, PAT, emissão de carteira de trabalho, seguro-desemprego, emissão de RG e também junta militar. Requer a mesa, ouvido o plenário, seja oficiado ao senhor prefeito, solicitando as seguintes informações. 1. A possibilidade do município de Alumínio ter uma Casa do Cidadão? 2. Se positivo, quando? 3. Se negativo, quais os motivos que impedem? 4. O Executivo poderá ou já solicitou a vinda do poupa-tempo móvel para atender o cidadão de Alumínio? Se positivo, enviar cópia do ofício. 5. Se negativo, quais os motivos que impedem? Sala das Sessões, 9 de outubro, Raimundo Azevedo, vereador. Requerimento 354/2014. Senhor presidente, senhores vereadores. Considerando que o IPVA é uma fonte importante de arrecadação, considerando que somos constantemente indagados sobre os valores e destinação dos referidos recursos, requer a mesa, ouvido o plenário, seja oficiado o senhor prefeito municipal, solicitando as seguintes informações. 1. Qual é o valor arrecadado pelo município até a presente data com o IPVA? 2. Os recursos arrecadados com o IPVA foram investidos em quais departamentos e projetos? Sala das Sessões, 9 de outubro, Beto, vereador. Requerimento 355/2014. Senhor presidente, senhores vereadores. Ainda na segunda-feira, 6 de outubro de 2014, houve reunião no Salão Nobre da Casa de Leis, na qual compareceram representantes do DETRAN, o senhor Márcio Diniz e a superintendente Cristina Maria Rodrigues, para tratar de assuntos oriundos da péssima prestação dos serviços no tocante ao emplacamento, bem como pelo deficitário quadro de funcionários. Acerca do emplacamento de veículos, assegurou-nos os representantes que era problema provisório e resolvido. Ocorre que já no dia 7/10 não houve emplacamento e nessa data foi comprovada por esse parlamentar. O emplacador determinado pela empresa chegou depois das 14 horas. Tais fatos são comprovados pelas fotos anexas. Pelo menos 20 veículos para serem emplacados e, diante disso, requer a mesa, ouvido o plenário, seja oficiado à superintendência do DETRAN para que nos envie 1. Que envie cópia do contrato entre o DETRAN e a empresa de emplacamento. 2. Que nos seja fornecido contrato, endereço e telefone do preposto da empresa para que possa responder pelo contrato no município de Alumínio. 3. Que nos seja explicado quais as exigências que se fazem à empresa para alumínio, como local de lacração, emplacamento e dias de trabalho, e se essas seguem as regras contratuais. 4. Que essa superintendência faça denúncia do contrato aos órgãos competentes pela não continuidade do serviço e pela inadequada prestação, e que promova o rompimento contratual via judicial. 5. Que nos envie a relação dos funcionários lotados na seção de trânsito de Alumínio. 6. Que informe quais medidas irá adotar contra a empresa. Sala das Sessões, 10 de outubro, Eduardo da Delegacia, vereador, com diversas fotos anexas. Para discutir o requerimento de minha autoria. 5 minutos com a parte. Como dito no requerimento, no dia 6 nós tivemos uma reunião. Tivemos uma reunião aqui, na Câmara mesmo, com o Márcio, que é um concursado do DETRAN, que responde por Mairim, que é alumínio, e com a superintendente regional do DETRAN, que nos afirmou que responde de Araçariguama, quase a barranca do Paranapanema, ou seja, toda essa região que segue pela Raposo Tavares, ou seja,
é a pessoa que mais autonomia nós entendemos ter nesse sentido. Qual que foi o motivo daquela reunião que foi agendada por requerimento pelo doutor Alexandre? Estabelecer os critérios de emplacamento dos veículos, porque muitas pessoas que adquirem veículo ou fazem transferência estavam sofrendo com a questão de emplacamento. E outra do número deficitário de funcionários que tem, que acaba também atrapalhando o serviço. Primeira questão que ela falou, que essa questão de emplacamento era um problema passado e já resolvido, que não se repetia. Reunião no dia 6 de outubro. No dia 7 de outubro, o emplacador já não veio e deixou à mercê lá diversos aluminenses. No dia 9, eu passava pela frente da delegacia e vendo um grande número de pessoas e veículos estacionados, eu parei e observei o quê? Que o setor de emplacamento novamente estava fechado no prédio que hoje é pertencente à Delegacia de Polícia de Alumínio, que é uma outra questão que tem que se estabelecer aí, que a Prefeitura já está correndo atrás. Vim até a Câmara Municipal, peguei a máquina fotográfica que tem aqui e voltei para fotografar a questão. Mais de 2 horas da tarde, chegou o emplacador dessa empresa terceira e tinha lá, por exemplo, gente com agendamento às 9 horas da manhã. Então, a pessoa perde o dia todo de serviço para emplacar o veículo, que é a exigência da pessoa. Comerciante do bairro Tararé, que tinha comprado um veículo para poder fazer suas compras, falou que tinha, porque era o único veículo que ele tinha, que ir para Sorocaba com o veículo sem placa, e que estava se sentindo como se estivesse guiando um veículo roubado. Mais de mês para fazer o emplacamento. Liguei para a superintendente, pedindo uma satisfação dela. O rapaz acabou chegando no horário lá que falei para você. Tiramos fotos de alguns protocolos, de alguns veículos sem placa, e principalmente do número de pessoas que ali estava. A razão do requerimento é exatamente o quê? Pedir o contrato que é celebrado entre a empresa e o Detran, a autarquia do Detran. Por que isso? Porque eu me recordo da época que eu atuei no trânsito, que eu trabalhava no expediente da delegacia, e que o trânsito era um órgão, que a delegacia, aliás, tinha o trânsito, pertencia à Secretaria de Segurança Pública. Eu me recordo que naquela época, a empresa que cuidava das placas, que hoje é uma empresa, acredito, que extinta por questões aí judiciais, que se moveu contra essa empresa, mas naquela época a empresa ela tinha, por força da licitação recebida, que manter nas cidades onde tem Ciretran ou Seção de Trânsito, um espaço locado para emplacamento com um funcionário trabalhando de segunda a sexta-feira. Essa era a obrigação. Então, imagino eu que essa empresa deva ter a mesma obrigação. O que acontecia em Alumínio? Quando estava dentro da Secretaria de Segurança Pública, eles faziam o serviço, na realidade, de trazer a placa, e um funcionário da Prefeitura fazia o emplacamento num espaço que eles não tinham nem que fazer a locação. Porque, do ponto de vista comercial, para a empresa, uma cidade com volume de veículos de primeiro emplacamento e de transferência, talvez não seja viável. Só que isso não interessa para a gente mais. O que interessa é o seguinte: se aqui não é viável, obviamente tem municípios de maior porte em que o lucro deles é exorbitante. E a licitação que eles fazem é geral para o estado de São Paulo. O que essa empresa tem que fazer? Ela tem que manter o serviço dentro do padrão de qualidade da licitação, do que exige a lei. E ela não tem feito. Então, nós pedimos, além do contrato, para que a gente possa ver os ditames legais aí para promover de repente uma ação, que, acima de tudo, a superintendente do Detran que esteve aqui, que é uma pessoa que a gente tem que acreditar na capacidade dela, que ela mesma faça a denúncia, que ela mesma resolva esse problema. Porque não dá mais para a pessoa adquirir um bem, que é um sonho, e esse sonho ficar sendo um pesadelo por 1 ou 2 meses. Então, não adianta vir em reunião, prometer as coisas, e no dia seguinte, foi claramente no dia seguinte, não resolver. Então, eu peço a aprovação dos senhores vereadores. Continua a discussão, requerimento 355. É discussão. Pois é, vereador, 5 minutos com a parte. Eu acho que o vereador Eduardo já expôs muito bem aí a situação do Detran, mas na reunião aí que a gente procurou estar agendando, o que a gente vê é que o Detran está entrando só com o nome, né? O Detran não quer
não quer dar mão de obra, não quer alugar um espaço, não quer fazer uma estrutura. E é naquela história. Estão focando as cidades maiores, as cidades que têm uma mídia aí que forte, né, que sai no canal televisivo, como foi o caso de Sorocaba e outras cidades. E as cidades pequenas ficam nesse corpo mole aí que não tem, que vai fazendo um teste para ver o que precisa. Mas, independente disso, falta organização, porque se poderia agendar. E é lastimável, né, que uma pessoa possa comprar um carro e emplacar ele em Sorocaba no mesmo dia, ao contrário de uma pessoa que é de alumínio que está levando mais de mês para emplacar. E anteriormente esse requerimento foi lido, um requerimento do vereador Beto, que falava justamente da questão do IPVA. Vai chegar o quê? Que as pessoas que trocam o carro com uma frequência, ou que ouçam esse tipo de conversa sabendo dessa dificuldade, de forma alguma vão trazer a placa para cá. Já pega uma conta de luz de um parente e deixa aí em São Roque, deixa em Sorocaba, onde é concessionária. Então a gente roga, por quê? Porque foi nos garantido que era um problema temporário e um problema que não é temporário, é definitivo, que não teve uma solução. Então é evidente que a gente vai aprovar o requerimento, deixando aqui os protestos para que o Detran resolva o problema. A gente sabe que ele também tem uma relação jurídica com essa empresa, mas que, no mínimo, agende o atendimento de 5, 6 pessoas por dia ou por semana e que não faça a pessoa que nem tonto ir lá e ficar das 9 da manhã às 2 da tarde para esperar para ser atendido por um serviço que ela paga e paga antes de fazer. Né? Então, quando ela está lá na fila, ela já pagou por aquilo e não tem parcelamento, é à vista. Então, a gente roga aqui pela aprovação e fazendo coro aqui para que o requerimento seja aprovado. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer a palavra, coloco em votação nominal. Aprova. Augusto Canto aprova. Geraldo Atleta. Renato Watanabe. Aprova. Doutora Ana Paula. Aprova. Beto. Raimundo Azevedo. Doutor Alexandre. 8 votos. Requerimento 355 aprovado por 8 votos. Solicitar ao secretário continue a leitura dos requerimentos. Requerimento 356/2014. Senhor presidente, senhores vereadores. Inúmeros foram os requerimentos dessa vereadora encaminhados ao senhor prefeito buscando melhorias na estrada do bairro Oncinha. Foi encaminhado também por essa vereadora requerimento à Secretaria da Agricultura do Estado de São Paulo questionando a qualidade das obras realizadas pelo governo do Estado sobre a nomenclatura de melhor caminho. A situação dos moradores daquele bairro continua muito complicada, pois o solo é extremamente arenoso. No local, a poeira é intensa, o que já ocasionou vários acidentes, inclusive com um coletivo que transportava estudantes que acabaram ficando feridos. Essa vereadora, pensando no bem-estar da comunidade, que tanto vem sofrendo com a má conservação e com a poeira intensa das vicinais, solicitou que fosse colocado no local pela Prefeitura a fresa asfáltica doada pela Vioeste. O serviço foi executado em alguns locais, mas no ponto mais crítico, que é a descida da rua principal próxima à igreja, não foi colocada a fresa, o que continua ocasionando intensa poeira e perigo de acidentes no local, conforme foto anexo. Os moradores estão cansados de não obter solução para o problema e, pensando em atender a essa comunidade que tanto tem sofrido com isso, essa vereadora propôs emenda parlamentar na LDO para a pavimentação das principais ruas do bairro. Ocorre, porém, que o prefeito encaminhou a essa Casa de Leis o veto à referida emenda. Ante a todo exposto, requer a mesa ouvido plenário seja oficiado do senhor prefeito para que preste as seguintes informações. 1. Por que até presente data a Prefeitura não fez manutenção adequada nas ruas do bairro Oncinha? Será que somente após um acidente fatal será tomada alguma providência? 2. O senhor prefeito pretende colocar fresa asfáltica em toda a extensão das ruas principais por onde transitam os ônibus? 4. Se assim, quando? Se não, por quê? 6. Tendo o senhor prefeito vetado a emenda parlamentar que essa vereadora fez na LDO, qual solução pretende tomar para que a população do bairro pare de correr riscos de acidente de danos à saúde? Sala das Sessões, 10 de outubro de 2014, doutora Ana Paula, vereadora. Peço para discutir. 5 minutos com a parte. Essa questão do bairro Oncinha é uma questão que a gente tem batido já desde o ano passado e a gente não vê uma solução adequada. O que acontece? Já ocorreram diversos acidentes, um deles, inclusive, com coletivo, em que teve 2 crianças que ficaram feridas. Estive lá na sexta-feira e estive lá hoje. A hora que o ônibus passa, você tem que parar o carro, senão você bate, porque fica tomado de poeira, você perde totalmente a visibilidade. Eles jogaram a fresa asfáltica em alguns pontos, e ali não está difícil de resolver. Se eles colocarem a fresa asfáltica nesses pontos, nessas curvas que tem antes da igreja,
e logo após, na outra, no sentido da rua principal, e na descida, vai resolver parcialmente o problema. Então, assim, eu não entendo, com tanta fresa asfáltica que eles receberam da Via Oeste, por que até agora não solucionaram essa questão? Nós até fizemos uma emenda na lei de diretrizes orçamentárias para que fosse asfaltado o bairro Roncinha. Mas o prefeito mandou um veto a essa Casa de Leis. E pode ser até que esse veto seja derrubado, mas eu duvido, né, que o prefeito efetivamente vá fazer alguma emenda dos vereadores dessa Casa de Leis, porque nós já vimos que as emendas que nós fizemos o ano passado, nenhuma delas foi executada pelo nosso prefeito. Então, eu peço encarecidamente que olhe para esse pessoal do bairro Roncinha, que estão tendo sérios problemas respiratórios, além do risco de acidente, que não foi só um acidente, não, foram 3 acidentes, e inclusive com vítimas que tiveram lesão corporal. Então, eu peço, mais uma vez, que o prefeito se atente a essa questão. São essas minhas considerações. Obrigada. Discussão, requerimento. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, eu solicito ao secretário que faça a votação nominal do mesmo. Eduardo Bosco. Aprovo. Augusto Canto, aprovo. Geraldo Atleta. Aprovo. Renatinho. Aprova. Doutora Ana Paula. Aprovo. Beto. Raimundo. Doutor Alexandre. Requerimento 356 aprovado por 8 votos. Solicito ao secretário que faça a leitura do requerimento. Requerimento 357 de 2014. Senhor presidente, senhores vereadores, durante essa semana fui procurado por moradores do bairro Areia Branca que se dizem cansados de procurar a prefeitura para haver solucionado o problema de obstrução da canalização de água que transborda do lago e alaga a Rua A, em frente à casa do senhor Pedro Balbo. No local fica um ponto de ônibus e, quando o coletivo passa, muitas vezes as pessoas que ali aguardam acabam sendo atingidas pela água empoçada. A desobstrução da canalização já vem sendo cobrada, segundo informações dos moradores, há mais de 1 ano, sem ter solução. Ante ao exposto, eu requeiro a mesa ouvido o plenário seja oficiado ao senhor prefeito municipal, solicitando as seguintes informações. 1. É possível realizar a desobstrução da canalização da Rua A, em frente à casa do senhor Pedro Balbo? 2. Se sim, quando ocorrerá? Se não, por que? Saldo das sessões, 10 de outubro, doutora Ana Paula, vereadora. Passamos agora ao intervalo. Pela ordem, presidente. Pois não, vereador. Como não há nenhum colega inscrito, eu solicito ser suprimido o intervalo regimental. Coloco em discussão o pedido do vereador Dr. Alexandre em suprimir o intervalo regimental em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários querem se levantar. Está aprovado o pedido do vereador Dr. Alexandre, fica adiado o intervalo suspenso, intervalo regimental. Passamos diretamente à ordem do dia. Dando início à ordem do dia, nós temos a discussão única do veto parcial ao autógrafo de número 1770/2014 ao projeto de lei 19/2014. Solicito ao secretário... Pela ordem, senhor presidente. Pois não, vereador. Peço a suspensão da sessão por 2 minutos. Coloco em discussão o pedido da vereadora doutora Ana Paula em suspender a sessão por 2 minutos. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Os contrários querem se levantar. Está aprovado o pedido, fica a sessão suspensa por 2 minutos. Solicito ao secretário que faça a chamada nominal dos senhores vereadores. Vereador Eduardo da Delegacia. Presente. Eduardo Bosco. Augusto Canto presente. Geraldo Atleta. Renatinho. Doutora Ana Paula. Presente. Beto. Raimundo. Doutor Alexandre. Todos presentes. Solicito, então, que se faça a leitura do autógrafo, do veto parcial ao autógrafo. Ofício 02-381. Senhor presidente, senhores vereadores, tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que, nos termos do parágrafo 1º do artigo 66 da Constituição Federal, consoante parágrafo 1º do artigo 43 da Lei Orgânica do Município de Alumínio, oponho o veto parcial ao autógrafo número 1770/2014, de 18 de agosto de 2014, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2015 e dá outras providências. Razões do veto ao autógrafo. A Constituição Federal, em seu artigo 6º, parágrafo 1º, inciso 2º, dispõe sobre as matérias de iniciativa privativa do chefe do Executivo, ressalvadas de forma exclusiva ao Presidente da República, que são aplicadas também ao Prefeito Municipal, por simetria e exclusão. Assim, as leis que disponham sobre matéria orçamentária, no caso, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias, são de iniciativa exclusiva do Executivo. Artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2º, consoante artigo 65, inciso 2º da Constituição Federal, e artigo 19, inciso 2º da Constituição Estadual, como também o artigo 55, inciso 9 da Lei Orgânica do Município.
competindo privativamente ao prefeito o seu envio à Câmara Municipal. Entenda-se que não é vetada a apresentação de emendas pelos vereadores ao projeto original, desde que haja pertinência com a proposição primitiva e não acarrete aumento de despesa. As modificações feitas pela Câmara ao projeto de lei acerca das diretrizes orçamentárias, encaminhado pelo Executivo, detentor da competência privativa para regular a matéria, estão a interferir na identidade estrutural da proposta. O Executivo Municipal quantificou os recursos necessários para a execução das obras e serviços em cada um dos departamentos ou divisões da administração pública. Por isso, a Constituição compete ao Executivo a iniciativa exclusiva da matéria de leis orçamentárias. Pelo que foi exposto, somos pela oposição de veto parcial ao autógrafo 1770, que estima as receitas e fixa o limite de despesa para o exercício de 2015, a fim de eliminar do projeto os textos resultantes das emendas 2, 4, 5 e 7, conforme abaixo. Emenda 2, 2014. Pavimentação das ruas do bairro Areia Branca, apresentada pela Câmara, invalida a iniciativa do Executivo já prevista na lei do Plano Plurianual ao reduzir a dotação orçamentária prevista para a aquisição de terrenos para fins industriais, em apenas R$ 25 mil, portanto insuficientes para a compra ou desapropriação de uma área no município. A emenda número 4, 2014, pista de caminhada na Granja Modelo, do mesmo modo, essa emenda invalida a iniciativa do Executivo que reduz para R$ 5 mil os recursos destinados à construção de um prédio do almoxarifado e para R$ 65 mil recursos para serviços de obras de comunicação e monitoramento, uma vez que a emenda 3, 2014, já reduziu essa mesma atividade em R$ 150 mil. Emenda 5, 2014, pavimentação das ruas do bairro Oncinha. Do mesmo modo, impossibilita o pagamento e consequente continuidade de serviços de coleta de lixo, uma vez que a emenda deixa apenas R$ 680 mil para o custeio da manutenção dessa atividade. Emenda 7, 2014, viola o princípio da moralidade, razoabilidade e finalidade, da motivação e do interesse público, incertos no artigo 150 da Constituição Estadual. Nesse passo, vale salientar que o princípio do artigo 5º da Constituição Estadual estabelece a independência e harmonia entre os poderes, assim como seu artigo 24, parágrafo 2º, dispõe sobre as hipóteses de reserva de iniciativa da Casa Legislativa e do chefe do Poder Executivo, sendo tais preceitos de observância obrigatória pelos municípios, conforme se verifica no artigo 144 da Constituição Paulista, que dispõe: os municípios com autonomia política, legislativa, administrativa e financeira se auto-organizarão por lei orgânica, atendidos os princípios estabelecidos na Constituição Federal e também na Constituição Estadual. Diante do exposto, enviamos as presentes razões ao Legislativo de Alumínio e esperamos contar com a compreensão e entendimento da necessidade de mantermos o texto original, ora modificado pelas emendas citadas. Respeitosamente, José Aparecido Tiseu, Prefeito Municipal. Passemos agora ao parecer jurídico sobre o veto parcial de autoria do senhor Prefeito Municipal. Senhor Presidente, senhores vereadores, após tramitação na Casa de Leis, foi aprovado o projeto de lei 19/2014, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro 2015 e dá outras providências. O senhor Prefeito Municipal trata da possibilidade de apresentação das emendas, desde que haja pertinência com a proposição primitiva e não acarrete aumento das despesas. Nos parece que as emendas parlamentares têm total pertinência com a matéria original, pois movimentam recursos dentro da própria proposta da LDO. Além disso, não houve aumento no valor global da proposta, o que realmente seria ilegal, mas tão somente relocação desses valores. Portanto, reiteramos todas as nossas manifestações exaradas no parecer jurídico elaborado sobre o projeto de lei 19/2014. Entendemos que estão presentes, portanto, os motivos que fundamentam. Entendemos, portanto, que não estão presentes os motivos que fundamentam o veto ora analisado, por inconstitucionalidade e contrariedade ao interesse público. Para sua rejeição, o veto necessita dos votos da maioria absoluta dos senhores vereadores, conforme aponta o artigo 239 do Regimento Interno. Salvo o melhor juízo, ao parecer, Alumínio, 26 de agosto, José Augusto Pinto do Amaral, diretor jurídico. Lido, senhor presidente. Coloco em discussão veto. Peço para discutir. Pois não, vereadora, 15 minutos com a parte. Eu acho engraçado, né, quando o prefeito diz que não cabe ao Legislativo fazer emendas, né? Pois é essa uma das principais atribuições do Legislativo, fazer emendas no orçamento. Hoje, o meu assessor esteve na prefeitura para buscar o pendrive onde foi feita a apresentação da Lei de Diretrizes Orçamentárias. E o senhor Lavério disse o seguinte: eu acho um absurdo fazer uma audiência da lei
orçamentária, sendo que a lei de diretrizes orçamentárias ainda não foi aprovada. Mas espera aí, absurdo é eles terem mandado a lei orçamentária antes de ter sido votado a lei de diretrizes orçamentárias, né? E ainda disse ao meu assessor que eu deveria voltar para o meu escritorinho, né? Agora, veja bem, nós estamos tratando aqui da questão do veto, né, que o senhor prefeito fez. Ele vetou a questão da emenda da pavimentação da Areia Branca, vetou a pista de caminhada da Granja Modelo, porque prefere-se fazer um prédio de almoxarifado. Primeiro que com o dinheiro que tinha lá não é suficiente para fazer o prédio de almoxarifado. E depois que nós não precisamos de mais prédio. A prefeitura está aí imensa, um gigante, né? Nós precisamos é que os bairros sejam atendidos. Areia Branca, a Oncinha, a Granja Modelo, o Itararé, todos os bairros. A gente tem feito emenda para o quê? Para que esses bairros sejam atendidos. Agora, o que eu acho que tinha que ser revisto é o orçamento. Porque esse orçamento que é feito aqui no nosso município é um orçamento fictício. Não se estudam o que se vai gastar de fato em todos os setores, e a Câmara depois passa o ano inteiro tirando uma ficha e colocando na outra. Então, quem eu acho que deveria se sintonizar nessa situação é o diretor financeiro, o senhor Lavério. Quem devia fazer a lição de casa, na verdade, é ele. E mandar um orçamento condizente com os gastos da prefeitura. E não fazer a Câmara passar o ano inteiro aprovando de uma ficha para outra créditos suplementares. Então, eu peço aos senhores vereadores que rejeitem o veto do prefeito e que as emendas feitas na lei de diretrizes orçamentárias possam ser aprovadas. São essas as minhas considerações. Obrigada. Continue em discussão. Pois não, vereador, 15 minutos com a parte. Senhor presidente, senhores vereadores, na verdade, eu só queria registrar que, na verdade, não acaba sendo absurdo mandar a lei orçamentária até o dia 30 de setembro para ser apreciada nessa Casa de Leis, porque se o prefeito não fizer dessa forma, estará infringindo a legislação, uma vez que está previsto na lei orgânica municipal, tanto quanto no regimento interno, que o Poder Executivo tem que encaminhar a peça orçamentária para o ano seguinte até 30 de setembro. Só para registrar, senhor presidente. Obrigado, uma parte. presidente, senhores vereadores. Já havia encerrado a palavra. Continue em discussão. O veto parcial. Peço ao secretário vereador do Bolso que assuma aqui o meu lugar para que eu possa fazer uso da palavra. 15 minutos com a parte, vereador. Eu entendo o posicionamento do vereador Geraldo Atleta. De fato, existe o prazo, o prefeito fixado para mandar a peça. Eu acho que não deve nunca ter acontecido algo como esse. O projeto de lei ele foi aprovado, né, a LDO, quando o prefeito mandou, com algumas emendas. E, coincidência ou não, as emendas eram de autoria da vereadora doutora Ana Paula. Talvez esse seja o motivo maior do veto, no meu entendimento. Acho que o veto, ele é... Acho não, eu afirmo, o veto ele é político, ele não é um veto técnico. Aliás, os vetos que têm sido feitos pelo prefeito, a exemplo desse, são vetos extremamente políticos. Se observa que ele veta exatamente matérias de vereadores que estão nessa casa e não fazem parte do governo do senhor prefeito e que, aliás, além de não fazerem parte, discordam de parte da administração. Como a discussão é do veto, e isso é matéria correlata ao veto, o que a gente observa? As emendas propostas pela vereadora doutora Ana Paula, elas foram, do ponto de vista técnico, jurídico, emendas legais, não aceitas pelo prefeito, que opôs veto. O veto não foi montado. Aí, obviamente, aconteceram duas coisas. Primeiro, que vinha o prazo, que ele tem que obedecer, segundo a lei federal, prazo até dia 30, ele tem que obedecer esse prazo, e não tinha sido votado veto. É um fato estranho, se chocam das coisas. Como que o prefeito consegue fazer uma peça orçamentária sem ter o resultado da aprovação desse veto, que eu tenho clara impressão que é um veto que vai ser derrubado hoje
por esta Casa de Leis, porque significa o quê? Votar a favor do veto do prefeito? Desrespeitar a própria autonomia da Câmara Municipal como ente. Fico também estarrecido com todos esses vetos e principalmente com esse veto. A peça orçamentária é uma peça ficta. A ideia que se imagina de planejamento que deve ter o Poder Executivo, ele é praticamente zero. Isso é fato. Agora, derrubado esse veto, é hora de pensar na peça orçamentária anual. E o senhor prefeito tem que entender que o vereador eleito representa a comunidade como um todo. Então, se nós não concordamos com aquilo que ele colocou na LDO e agora na peça orçamentária, é mais que direito do vereador. Porque não é só fiscalizar. Eu entendo que está dentro da capacidade nossa de assessoramento ao próprio prefeito. Porque talvez o prefeito que está lá em Angatuba, escondido da população, ele não saiba as necessidades dos bairros. Porque qual foi a última vez que o senhor prefeito esteve aqui, correndo os locais para saber como as coisas estão acontecendo? Então, acho que é extremamente válida a alteração que foi proposta, e hoje é esse veto que tem aqui, como vai ser válida também, do ponto de vista técnico, as emendas que se virão ao próprio peça orçamentária, que já vai ser matéria de outro veto, fatalmente. Porque este veto que nós discutimos agora, para as pessoas que estão nos ouvindo, vão presenciar a sessão pela internet, as que estão pessoalmente aqui, é um veto político, extremamente político, unicamente político, eu diria. Não tem técnica no veto nenhum. Eu vou vetar esse projeto porque eu vou vetar as emendas propostas, porque são de pessoas que não concordam com o meu projeto de poder, que não são base de governo. Esse é o motivo do veto, e por esse motivo deve ser derrubado o veto, e já adianto meu voto. Você me dá uma parte? Claro, vereador, pois não. Então, assim como o prefeito tem o prazo para apresentar a lei orçamentária, nós também temos um cronograma a seguir, né? E por isso foi marcada a audiência na data de amanhã, que inclusive é o último dia do cronograma. Agora, me admira muito o diretor financeiro questionar essa situação, quando, na verdade, quem mandou a lei orçamentária antes da aprovação ou não do veto foram eles. São essas minhas considerações. Obrigada pela parte. Não, a parte. Pois não, vereador. Então, também a lei de diretriz orçamentária tinha um cronograma a ser seguida, mas devido até à necessidade da Câmara reavaliar a própria lei de diretriz orçamentária, apresentar emenda, para apresentar modificação, como é direito de proposta do Poder Legislativo, também foi modificado o cronograma, como certamente pode acontecer com a peça orçamentária, porque isso aconteceu no ano anterior da mesma forma. Então, isso aí, a questão de modificação do cronograma, conforme a necessidade de avaliação das casas, tanto o executivo quanto o legislativo. Dou por encerrado minhas palavras, senhor presidente. Continue a discussão, o veto. Em discussão. Com nenhum vereador querendo fazer a palavra, eu coloco em votação, peço que seja feita a votação nominal do veto, lembrando aos senhores vereadores que a rejeição do veto significa que o projeto tem as emendas validadas, e a aprovação do veto significa que as emendas que foram propostas nesta casa e aprovadas, elas são retiradas do projeto original. Então, quem não concorda com o veto do senhor prefeito deve, obviamente, rejeitá-lo. Solicito ao secretário, então, que faça a votação nominal do projeto. Eduardo Bosco. Rejeito. Augusto Canto, aprovo. Geraldo Atleta. Aprovo. Renatinho. Rejeito. Doutora Ana Paula. Rejeito. Beto. Rejeito. Raimundo. Doutor Alexandre. Rejeito. Rejeitado por 7 votos. Projeto de lei rejeitado. Autógrafo. Veto ao autógrafo rejeitado por 7 votos a 1. Solicito ao secretário, então, que faça a leitura em discussão única do projeto de lei de número 43. Vereador, senhor presidente. Eu retifico, antes de anunciar, perdão, retificar a votação, foi rejeitado por 6 votos a 2. Solicito, então, que faça a leitura do projeto de lei 43/2014 e seus pareceres.
Pela ordem. Pois não. Eu solicito a retirada desse projeto de lei por uma sessão. Coloque em discussão o pedido do vereador Geraldo Atleta em adiar por uma sessão a discussão do projeto de lei 43/2014. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, querem se levantar. Está aprovado o pedido do vereador Geraldo Atleta, que é adiado por uma sessão o projeto de lei. Discussão única do projeto de lei 44/2014. Solicito ao secretário que faça a leitura do projeto e seus pareceres. Mensagem 44/2014. Senhor presidente, estamos encaminhando a elevada deliberação da cedilidade, o projeto de lei 44/2014, que dispõe sobre a autorização para abertura de crédito adicional suplementar. O projeto tem por objetivo de suplementar a ficha 92, dando assim condições ao Departamento Municipal de Educação atender às necessidades de ensino, suportando as despesas de outros serviços terceiro pessoa jurídica. Especificamos as despesas que irão onerar a referida ficha. Telefone, R$50 mil, energia, R$45 mil, cesta básica, R$270 mil, serviço de limpeza, R$125 mil, sistema informatizado de folha de pagamento contábil, R$83 mil, total R$573 mil. Foi solicitado ainda o regime de urgência especial. José Aparecida Tizeu, prefeito municipal. Projeto de lei 44/2014. Dispõe sobre a autorização para abertura de crédito adicional suplementar. José Aparecida Tizeu, prefeito do município de Alumínio, usando das atribuições legais que lhe são conferidas, faz saber que a Câmara aprova e ele promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Executivo autorizado a abrir na Controladoria Municipal crédito adicional suplementar no valor de R$573 mil, para suplementar a seguinte dotação do orçamento vigente. Codificação 020500, Departamento Municipal de Educação, 02.05.02, Fundeb, atividade 12.361.005.2.006, manutenção das atividades do Fundeb, elemento despesa, outro serviço terceira pessoa jurídica, ficha número 92, R$573 mil. Artigo 2º. O crédito aberto no artigo anterior será coberto com recursos provenientes do excesso de arrecadação, conforme segue. 1.7.2.4.01.00.00, transferência de recursos do Fundeb, ficha número 66, R$573 mil. Total de R$573 mil. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Alumínio, 29 de setembro de 2014, José Aparecida Tizeu, prefeito municipal. Não, vereadora. Esse projeto por 2 sessões. Coloco em discussão o pedido da vereadora em adiar por 2 sessões a discussão do referido projeto de lei. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Os contrários querem se levantar. Está aprovado o pedido da vereadora, fica adiado por 2 sessões a discussão única do projeto de lei 44/2014. Discussão única da moção de aplauso 9/2014, a deputada estadual Maria Lúcia Amari. Solicitar ao secretário que faça a leitura da mesma. Moção de aplauso 9/2014. Senhor presidente, senhores vereadores, considerando que em 5/10/2014, Maria Lúcia Amari foi reeleita como deputada estadual da região de Sorocaba com 120.308 votos, considerando que a parlamentar é também cidadã luminense que recebeu aqui 1.216 votos, 12% do eleitorado local. Considerando que em sua vida parlamentar, Maria Lúcia Amari sempre procura destinar recursos para a região, inclusive para alumínio. Diante do apresentado, propõe moção de aplauso à deputada Maria Lúcia Amari e, após o trâmite legal, se aprovado, solicito que seja enviada uma cópia da presente moção à deputada Maria Lúcia Amari. Sala das sessões, 6 de outubro de 2014, Augusto Canto, vereador, Geraldo Atleta, vereador, Eduardo Bosco, vereador, doutor Alexandre, vereador, doutora Ana Paula, vereador, Beto, vereador, Raimundo Azevedo, vereador, Renato Watanabe, vereador e Eduardo da Delegacia, vereador. Lido, senhor presidente. Coloco em discussão a moção de aplauso número 9 de 2014. Em discussão. Um vereador querendo fazer uso da palavra, coloco em votação. Moção aprovada por 8 votos. Solicito ao secretário que faça a leitura da moção de aplauso número 10, 2014, ao deputado federal Vitor Lippe. Moção de aplauso 10/2014. Senhor presidente, senhores vereadores. Considerando que em 5/10/2014, Vitor Lippe foi eleito deputado federal pelo Estado de São Paulo com 176.153 votos. Considerando que Vitor passa a ser o primeiro vereador a tomar assento nessa Casa de Leis a ser eleito como integrante do Congresso Nacional. Motivo de orgulho para a Câmara Municipal de Alumínio. Vitor é cidadão aluminense, foi vereador e presidente da Câmara Municipal de Alumínio e obteve 31% dos votos na cidade, totalizando 3.194 votos, mostrando o carinho e reconhecimento da população frente a uma eleição tão heterogênea.
Diante do apresentado, proponho moção de aplauso ao deputado federal Vitor Lippe. Após o trâmite legal, se aprovado, solicito que seja enviada uma cópia, a presente moção ao agora deputado federal Vitor Lippe. Sala das sessões, 6 de outubro, Augusto Canto, vereador, Geraldo Atleta, vereador, doutor Alexandre, vereador, Beto, vereador, doutora Ana Paula, Renato Watanabe, Raimundo Azevedo, Eduardo Bosco e Eduardo da Delegacia, vereadores. Coloca em discussão a moção. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, coloca em votação. Moção aprovada por 8 votos. Anuncio a ordem do dia da próxima sessão. Discussão única do projeto de lei 43, 2014. Projeto de lei 46, 2014. Projeto de lei 47, 2014. Moção de número 11, 2014. Número 12 e número 13, 2014. Nada mais havendo tratar na presente sessão. Dou a mesa por encerrado, desejando boa noite a todos.